Um decreto silencioso, uma decisão que passou quase despercebida nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. E de repente, dois nomes que o Brasil inteiro conhece estão no centro de uma investigação que pode redefinir os limites entre jornalismo e cumplicidade. Flávio Dino e Alexandre de Moraes acionaram mecanismos institucionais contra jornalistas. Malu Gaspar foi ao vivo, e o que aconteceu naquela transmissão ao vivo revelou algo que vai muito além do que foi dito. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que está por trás dessa história. Porque a versão que chegou até você, pela televisão, omite exatamente o detalhe que muda tudo. E esse detalhe tem nome, tem valor e tem endereço. Então vamos começar do começo, porque antes da reação, houve uma provocação. E antes da provocação, houve um esquema que poucos estão dispostos a descrever com honestidade. Tudo começa com uma investigação da Polícia Federal, em andamento sobre vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Dados fiscais, dados bancários, informações protegidas por lei que estavam circulando fora dos sistemas onde deveriam estar. A PF identificou um esquema de venda dessas informações, prendeu pessoas envolvidas e continuou avançando para mapear quem comprou, quem encomendou e onde essas informações foram parar. Foi nesse contexto que o nome de Malu Gaspar apareceu, não como testemunha de fundo, como parte da investigação, porque dados sigilosos de ministros do STF haviam sido publicados em colunas assinadas por ela na Globo News. E a PF estava apurando de onde vieram essas informações. Só que tem um ponto nessa história que a cobertura da imprensa tradicional não destacou com a clareza que o assunto exige. Só um segundo antes de continuar. Se inscreva no canal, deixe seu like e fale de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo agora. Dito isso, vamos continuar. A investigação não acusa automaticamente Malu Gaspar de ter contratado um esquema criminoso. O que ela faz é mapear o caminho dos dados, identificar em que mãos eles passaram antes de virar pauta e apurar se houve conhecimento, encomenda ou apenas recebimento passivo de informação obtida por crime. Essa diferença é fundamental, e é exatamente ela que foi apagada no debate público. Porque de um lado houve quem apresentou a investigação como ataque à liberdade de imprensa. Do outro, houve quem tratou a jornalista como culpada antes de qualquer conclusão. E no meio dessas duas narrativas extremas, o que a investigação realmente está apurando ficou enterrado. Mas aqui está o ponto que não pode ser ignorado. Quando Malu Gaspar foi ao vivo na Globo News para falar sobre o caso Dino, ela estava no mesmo momento sob investigação por potencial relação com o esquema que produziu dados sigilosos. Ela estava ao mesmo tempo sendo investigada e comentando o caso de quem a investigava. Isso não é perseguição, é conflito de interesse. E é uma distinção que faz toda a diferença para quem quer entender o que realmente estava acontecendo naquele estúdio. A transmissão ao vivo foi intensa. Malu Gaspar invocou o sigilo de fonte, falou em liberdade de imprensa, comparou a situação a momentos históricos de censura. E o tom foi de alguém que se sentia encurralada, não de alguém que estava simplesmente exercendo a função jornalística de comentar um fato público. Por que o tom faz diferença? Porque a narrativa que ela construiu ao vivo tinha interesse direto em desqualificar a investigação que apurava exatamente o seu comportamento. E quando uma jornalista usa o microfone para atacar a credibilidade de uma investigação que a envolve, ela deixa de ser observadora e passa a ser parte interessada. Sigilo de fonte protege a identidade de quem fornece informação de interesse público. Não protege o jornalista que potencialmente recebeu dados obtidos por crime e não impede investigação sobre a origem dessas informações. Essa distinção que qualquer manual de ética jornalística estabelece com clareza não apareceu em nenhum momento na defesa ao vivo
que ela fez de si mesma e do caso que envolvia sua situação processual. Agora entra Flávio Dino e, com ele, a história ganha uma segunda camada que é ainda mais importante. Dino não apenas acionou a PF por ameaças recebidas. Ele também se posicionou no âmbito do STF como parte do grupo de ministros que sustenta a investigação sobre os dados sigilosos. E, ao fazer isso, colocou o tribunal diretamente na linha de fogo de uma narrativa que tenta equiparar fiscalização de crime com perseguição política à imprensa. Lembra disso? Porque daqui a pouco a gente vai precisar desse contexto. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Lembra da indignação, mas não lembra da sequência dos fatos. Se você gosta desse contexto, se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo mais informações como essas. Continuando, a tensão entre o STF e determinados veículos de comunicação não é nova. O que é novo é que agora ela tem um caso concreto com investigação em andamento, com pessoas já presas, com rastreamento de transferências financeiras documentadas e com jornalistas nominalmente incluídos no escopo da apuração. E é aqui que o debate sobre liberdade de imprensa e limites da investigação precisa ser feito com mais cuidado do que está sendo feito. Porque é legítimo perguntar onde termina a proteção ao jornalismo e onde começa a responsabilidade por publicar material de origem criminosa. Essa pergunta não é retórica. Ela está sendo respondida por tribunais em vários países há décadas, e a resposta que emerge da jurisprudência democrática é consistente. O jornalista que publica informação de interesse público, mesmo obtida de fonte que cometeu crime ao obtê-la, pode ter proteção. O jornalista que encomenda, financia ou contribui ativamente para o crime que gerou a informação não tem a mesma proteção. A investigação em andamento está tentando determinar em qual dessas categorias o caso se enquadra. Até aqui, isso seria grave o suficiente. Mas existe um terceiro elemento que transforma essa história em algo ainda mais significativo para o Brasil. A pressão que o STF está sofrendo para recuar desta investigação é real e organizada. Há parlamentares usando o plenário para atacar os ministros. Há veículos de comunicação apresentando a investigação como censura. Há figuras políticas enquadrando o caso como perseguição ideológica. E toda essa pressão tem um efeito colateral que raramente é nomeado com clareza. Ela cria um custo político para investigar. Ela gera desgaste institucional para quem avança. Ela transforma a aplicação da lei em ato de coragem, quando deveria ser ato ordinário de uma instituição que funciona. Se essa pressão funcionar, o recado que fica é preciso. Vale a pena usar dados sigilosos em matéria jornalística, porque a investigação vai ser sufocada antes de chegar a algum lugar. Se não funcionar, o recado é outro. O escudo do jornalismo tem limites. A lei se aplica a todos, e quem obteve ou publicou informação de origem criminosa vai ter que explicar isso à Polícia Federal. Esses dois desfechos têm consequências completamente diferentes para o Brasil. E o que está sendo decidido agora vai definir qual deles se torna padrão. A investigação segue em andamento. A PF não deu sinal de recuo. O STF mantém os ministros alinhados em torno da legitimidade do processo. E os investigados, sejam políticos, sejam influenciadores, sejam jornalistas, estão diante de um nível de apuração que não depende de narrativa para avançar. Depende de provas, e as provas estão sendo reunidas. O que aconteceu ao vivo naquela transmissão da Globo News foi o momento em que a tensão entre jornalismo e investigação deixou de ser abstrata. Virou cara, virou nome, virou alguém se explicando em tempo real para um público que ainda não tinha todos os fatos. E é exatamente isso que torna esse momento diferente dos anteriores. Não porque o STF está perseguindo jornalistas, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil está assistindo ao vivo ao momento em que a proteção do jornalismo encontra o limite da lei.
E esse encontro está sendo feito não por decreto político, mas por investigação criminal, com indícios concretos, pessoas presas e trilhas de dinheiro documentadas. Nada está resolvido. Os próximos passos da PF vão determinar o que exatamente Malu Gaspar sabia quando soube e qual foi o seu papel no fluxo das informações sigilosas. Vão determinar se houve infração à lei ou apenas imprudência, e vão definir na prática onde o Brasil coloca a fronteira entre proteger o jornalismo e responsabilizar quem usa o microfone como escudo contra a investigação legítima. Essa fronteira ainda está sendo desenhada, e o que vier a seguir vai dizer muito sobre qual tipo de país o Brasil quer ser. Uma última observação antes de ir. Quem acompanha esse tipo de conteúdo sabe que o debate muda rápido, a narrativa muda rápido, e quem não se organiza acaba ficando para trás. Hoje você entende, amanhã pode precisar explicar. Para não depender só da lembrança, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado. Até o próximo vídeo.